Então, quando eu divulguei para... Esse artigo foi colocado em... Passei para o Diário do Comércio, passei também para meia dúzia de pessoas antes de ser publicado. E uma coisa acabou vazando, tá? E daí diz que tem um pessoal aí, evangélico e católico, tá bravo comigo, porque eu disse que o homossexualismo não é nem doença e nem antinatural. Se eles ouvirem a gravação da minha aula, vai piorar ainda, porque eu disse que o homossexualismo também não há prova de que o homossexualismo será prejudicial à ordem social. Pô, esse cara disse que não é antinatural, que não é doença e não é prejudicial à ordem social, então ele é a favor, ele está com o movimento que existe e ele traiu, né, a causa da liberdade religiosa que todos nós defendemos. Meu Deus do céu, haja saco, haja saco. E quem está atrapalhando a causa cristã são vocês. Não porque vocês querem, mas porque são muito burros, não entendem as coisas. Então, acontece o seguinte, meu filho. Vocês procuram orientação na Bíblia. Acontece que os mandamentos bíblicos, todos eles, são juízos universais normativos. Por exemplo, não matarás, tá? Honrarás pai e mãe. São juízos que se aplicam uniformemente a todos os seres humanos e são normativos, são normas. Tá certo? Se você estudar assim um pouquinho de lógica, você vai ver que de um juízo universal normativo não se pode deduzir nenhum juízo de realidade com relação a nenhum fato concreto. Por exemplo, do fato de que você deve honrar seu pai e sua mãe, não se pode deduzir que fulaninho ou fulaninha desonraram seu pai e sua mãe. Isso tem que ser verificado por outros meios. Tá certo? Então, que meios? Entendeu? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou qual é o meio, meu Deus do céu. Está aqui, até pendurei na minha parede. Mateus 11, 1, 6. Quando João Batista está na cadeia, manda os caras perguntar para Jesus Cristo: é você o Messias que nós estamos esperando ou temos que esperar um outro? O que Jesus Cristo responde? Ele responde com um juízo universal normativo. Ele diz: não. Vocês vão lá e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando e os leprosos aparecem limpos. O que é isto? É um critério de verificação pelos fatos. É um critério científico, é? Ou seja, para julgar os fatos, você tem que usar um critério científico e não um juízo universal normativo. Então, qual é o critério de averiguação da realidade, juízo de realidade? É o bom e velho método científico. No que consiste o método científico? É coisa muito simples, vocês podem aprender agora, vocês não sabem, podem aprender agora. Você pega um grupo de fatos e você enuncia uma hipótese, ou para descrevê-los, ou para explicá-los. E em seguida, quando a sua hipótese está bonitinha, você faz todo o possível para destruí-la, para impugná-la, para refutá-la por todos os meios possíveis. Que meios são esses? Só tem dois. Você vai examiná-la pela sua consistência lógica interna, pelas suas premissas, pelas suas consequências, ou você vai confrontá-la com os dados da realidade, os fatos conhecidos. É assim que se faz. Ora, meu filho, a Bíblia não diz que o homossexualismo é antinatural, que é doença, ou que é prejudicial à ordem social. Diz que é pecado. O que quer dizer pecado? Pecado, meu filho, é uma coisa que está na própria natureza, desde a queda. Ou seja, a queda de Adão comprometeu a própria natureza. A Terra deixou de ser o paraíso terrestre e passou a ser esta merda na qual vivemos, na qual imperam Lulas, Obamas, Farc, né, Hugo Chávez, esta merda toda, este vale de lágrimas no qual nós vivemos. Então, dizer que uma coisa é pecado não significa dizer que ela prejudica a natureza, ou que ela é doença. Não, quer dizer que prejudica a salvação da sua alma, meu filho. E para você ver como isso funciona diferente da natureza, você pode pecar a sua vida inteira, e se você se arrepende nos últimos 5 minutos, você tem uma chance de ser salvo. Na natureza isso não acontece. Existe algum processo da natureza que dura a vida inteira e pode ser revertido em 1 minuto? Não, isso só no mundo sobrenatural. Portanto, a economia da salvação é diferente do funcionamento das leis da natureza. Porra, quando é que eles vão entender isso, hein? Então significa o seguinte: se a Bíblia diz que é pecado, então vocês têm que explicar para as pessoas que é pecado, mas não vai inventar a mais para
Não vai inventar que é antinatural, que é doença e que é prejudicial à ordem social. Por quê? Aí você está prestando falso testemunho, porque estas questões não são de ordem ética. Você não pode deduzir isso de mandamentos bíblicos. Você tem que averiguar na realidade por método científico. Se você, em vez de averiguar, você deduz a sua conclusão disso aí, você deduz do mandamento bíblico, você está distorcendo os fatos e está prestando falso testemunho. Na hora que você presta falso testemunho, você desmoraliza a sua causa, porra! Quando você está a favor do establishment, né, das pessoas poderosas, do governo, dos ricos, etc., etc., então você pede apoio do Satanás. Quando você está contra e está sozinho, só tem alguém que vai te ajudar, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo não vai te ajudar se você está lá prestando falso testemunho. Você está entendendo? Então, não conspurquem, não arruinem, não prostituam a sua causa, acrescentando ao mandamento bíblico mentiras de sua própria invenção. Que vocês serão desmoralizados. Está entendendo? Então, é o seguinte, neste artigo, eu fiz questão de me limitar à perspectiva estritamente científica. Né? E cientificamente, não há motivo para você, não há motivo comprovado, ao menos, para você dizer que o homossexualismo é antinatural, que ele é doença ou que ele é prejudicial à ordem social. Não há mais mínima prova de nada disso. Se você quisesse, ouça a minha aula de sábado passado, que eu vou colocar na área livre do seminário, para que todo mundo possa ver. E você vai ver que, de fato, pelo estado atual do conhecimento, não podemos sustentar nenhuma dessas três. Agora, quando você, pastor, ou padre, ou crente, qualquer, você sustenta e olha, o negócio é pecado, porque está na Bíblia, então você faz favor de dizer para o cara, não estou falando que é antinatural, não estou falando que é doença, não estou falando que é prejudicial, estou falando que arrisca a salvação da sua alma, meu filho. Que é uma coisa completamente diferente, diz respeito ao seu destino eterno. Numa outra escala de temporalidade que não é a deste mundo onde nós vivemos. Então, quando você diz isso, você está ensinando a doutrina da sua religião e você faz isso com todo o direito. Esse direito seu não pode ser infringido, porque daí vai violar a Constituição, né, as leis e todo o consenso jurídico do Ocidente dos últimos 4 séculos. Então, quando você diz é pecado, você tem o direito de dizer isso. Agora, você não tem o direito de usar mentiras científicas. Tá certo? Porque aí você não é que você está dizendo que é pecado, você está querendo dar uma imagem de uma monstruosidade. Note bem, você dizer que uma coisa é antinatural, coloca o cara fora da natureza. Eu já expliquei isso. Quando Aristóteles ou os filósofos medievais falavam de natureza, natureza de um ser para eles é a finalidade última deste ser. Então, se você falava da natureza dos seres humanos, eles eram considerados na totalidade do seu destino, inclusive post-mortem, o seu destino eterno. Quando a ciência moderna constituiu a noção atual de natureza, ela constituiu como a noção de um domínio separado, que deve ser compreendido em si mesmo, fora e independentemente de qualquer referência ao mundo sobrenatural. Então isso quer dizer, se um filósofo medieval diz que o homossexualismo é antinatural, ele está querendo dizer no sentido total, ou seja, natural é sobrenatural. Então ele está querendo dizer, em última análise, que é pecado. Quando você usa o termo agora, no contexto moderno, você quer dizer que o cara, não é que ele é contra a lei de Deus, que ele é contra a biologia. Então que ele é uma espécie de monstro, de deformidade. Isso é uma ofensa brutal, que você não pode fazer. Não é homossexual, você não pode fazer a ninguém. E, no entanto, toda hora aparece padre, pastor religioso fazendo este falso testemunho, que é uma ofensa brutal. E você não quer que o gay fique bravo com você?